Olá, vamos falar um pouco sobre o cérebro no autismo. Independente de qualquer mudança conceitual que o termo em si, autismo, tenha sofrido ao longo do tempo, o diagnóstico ele continua sendo baseado em características principalmente comportamentais. E o diagnóstico em si ele é baseado, então, em achados clínicos e não de nenhum exame em si. Inicialmente, antes dos anos 80 principalmente, acreditava-se que o autismo fosse apenas uma alteração do comportamento. Inicialmente, principalmente antes dos anos 80, havia uma ideia de que o autismo fosse um quadro puramente comportamental, né? Depois dos anos 80, começaram a aparecer alguns estudos pós-mortem, ou seja, indivíduos que tinham diagnóstico de autismo, morreram, foram estudar o cérebro desses indivíduos e aí encontraram nesses estudos alterações histopatológicas, ou seja, alterações na estrutura cerebral desses indivíduos, que mostraram então que o autismo não era apenas um quadro comportamental. O autismo tinha uma alteração neurológica de base por trás que justificava aquelas alterações comportamentais, entre outras, né? A partir de então, o autismo, assim como outros transtornos, passou a ser classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, houve um entendimento de que havia uma alteração no neurodesenvolvimento, no desenvolvimento do sistema nervoso, e essas alterações levavam, então, a esse quadro de autismo com essas características comportamentais. Tá? As técnicas de neuroimagem, os estudos de neuroimagem, né, ressonância principalmente, foram evoluindo ao longo do tempo e isso foi permitindo, então, um estudo melhor, não só da estrutura cerebral, mas principalmente do seu funcionamento em indivíduos ainda vivos, né? Então, esses avanços permitiram que a gente estudasse o funcionamento cerebral com um indivíduo ainda vivo, né? E aí, com isso também, a gente pôde comparar esse funcionamento no cérebro de indivíduos com diagnóstico de autismo e sem o diagnóstico de autismo, tentando assim encontrar alterações em tamanho, em forma, em espessura, enfim, diversas alterações que pudessem servir até de base ou ainda se espera encontrar como um marcador, algum exame, por exemplo, que a gente possa fazer e confirmar, olha, está aqui, ó, aqui a marca de que o indivíduo tem realmente autismo. O que não existe ainda por enquanto. Por enquanto, o autismo continua sendo um quadro de diagnóstico clínico. Mas esses exames contribuíram muitos e a gente já tem vários estudos aí mostrando algumas alterações em regiões específicas, né? Não só, como eu falei, em tamanho, em espessura, mas até no próprio funcionamento em si, de uma maneira um pouco mais sutil, vamos dizer assim, né? É claro que ainda existe uma dificuldade muito grande, porque dentro do diagnóstico do espectro autista, existem apresentações clínicas muito variadas, né? Os indivíduos eles têm características muito variáveis, além de poderem apresentar outras alterações em conjunto. Então, você pode ter um indivíduo com autismo, mas que também tem uma dislexia, que também tem um TDAH, ou qualquer outra questão. E aí fica muito difícil você conseguir reunir indivíduos que tenham exatamente as mesmas características para conseguir fazer um estudo, né, grande e que consiga demonstrar então essas alterações na estrutura cerebral. Então é claro que muitos estudos são feitos com autistas, mas de que autistas que a gente está falando nesses estudos? É muito difícil então a gente conseguir reunir grupos homogêneos, né, para conseguir fazer um estudo grande e dizer, ó, não, realmente esta questão aqui especificamente acontece por conta disso. Então, o que a gente consegue fazer melhor de estudos são nas características que dão o diagnóstico, porque essas características, apesar de também terem uma variação de apresentação muito grande, estão sempre presentes, né? É o que precisa acontecer para que a gente possa ainda dar o diagnóstico. Então, estudos, por exemplo, que procuram avaliar o que se chama de cérebro social, né? Que é a capacidade do indivíduo perceber socialmente as alterações do outro, né? As emoções do outro, a convivência em si, o entendimento sobre o que o outro pode estar sentindo, quais as emoções que o outro pode estar vivenciando, enfim. Isso que a gente chama então de cérebro social é o que consegue aí ser melhor estudado, porque de um modo geral está sempre presente, né? Bom,
uma vez que a gente tem alterações específicas em algumas regiões, né, cerebrais, indivíduos com autismo, a gente não pode simplesmente querer tratar o comportamento especificamente e achar que, por ter havido uma melhora de tal ou qual comportamento, o indivíduo deixou de ser autista. Não deixou de ser autista, não vai sair do espectro autista como se fosse algo que ele estivesse apenas carregando por um momento. Eu sou portador do autismo por um período de tempo curto. E depois que eu faço minha terapia e melhoro, pronto, eu deixei de ser e não vou ter mais nenhuma característica, nenhuma outra alteração. Não é assim que acontece. A alteração em si está presente. A gente sabe também que existe uma base genética importante para que essas alterações aconteçam, né? E isso a gente não vai modificar, né? Então, o que a gente quer através das estimulações é poder contribuir para que essa organização cerebral, para que essa formação cerebral se faça, ou, uma vez que já esteja formada, que ela se reestruture da melhor maneira possível, no sentido de diminuir as dificuldades que esse indivíduo, dentro do espectro autista, apresenta. Né? As dificuldades de linguagem, as dificuldades de relação social, né? Os comportamentos repetitivos, restritivos. Então, o que a gente quer é diminuir as dificuldades para que outras características, muitas vezes presentes também, como, por exemplo, grandes habilidades de percepção visual, memória muito boa, todas essas outras grandes habilidades que com frequência a gente encontra em indivíduos dentro do espectro autista possam se manifestar na sua plenitude, né? Fazendo com que o indivíduo consiga todos os seus objetivos em si, né? Com o mínimo de dificuldades.